Bom, esses números aqui falam por si, né? São 395 bilhões de reais por ano de prejuízo que a saúde mental traz para a economia brasileira. Esses números, eles equivalem a nada mais, nada menos do que 4,7% do PIB nacional. Então, são números estratosféricos. E a gente tem aqui, no mundo, 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano devido à ansiedade e depressão. Gente, vamos tocar esse videozinho aqui, porque quando a gente fala em saúde mental, a gente sempre fala em ansiedade. Que a ansiedade, junto com a depressão, é o mal do século e que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade, isso talvez você já saiba. Eu vou te dizer uma coisa sobre a ansiedade. Ansiedade é bom. A melhor maneira e mais divertida de aprender que a ansiedade é bom é no filme Divertidamente 2. De uma forma inteligente, divertida, criativa, brilhante e genial, demonstra o papel da ansiedade boa, ou seja, da ansiedade como um estímulo para a gente vencer os desafios da vida, ficar curioso, ficar com a mente e o corpo preparado e ativado, versus a ansiedade ruim, que nos traz sofrimento e que nos faz ter comportamentos que vão atrapalhar a nossa vida e, dependendo da dose, até ficarmos paralisados, como a Riley, a personagem principal, tem lá um ataque de pânico durante um jogo de hockey que ela estava protagonizando. Observando a cabine de comando da Riley, a gente aprende de maneira natural e divertida quanto é importante a ansiedade estar em conexão de forma equilibrada com todas as outras emoções. Medo, raiva, nojinho, que é a repulsa, tristeza, alegria, tédio, vergonha, inveja, para que nós possamos viver bem e funcionar da maneira melhor e mais divertida possível na nossa vida. E você aí, qual o papel da ansiedade na sua cabine de comando? Gostou desse vídeo? Então curte e compartilha nas suas redes sociais. É importante a gente começar sempre tendo em mente que ansiedade é bom, desde que a ansiedade seja uma ansiedade normal. A ansiedade normal é uma resposta do nosso cérebro que nos ativa para nos ajudar a nos adaptar ao meio ambiente. A ansiedade que atrapalha é a ansiedade elevada. Já começa a nos trazer algum tipo de sofrimento, de desgaste, já representa preocupação e medo um pouco acima do normal e desproporcional à situação, mas ali a gente está funcional ainda. Agora, a partir do momento que a ansiedade se transforma em sintoma, aí nós começamos a ter os transtornos de ansiedade, que é a ansiedade pior de todas, que aí vai atrapalhar a nossa vida, trazer sofrimento e já impactar na nossa performance em praticamente todas as áreas da nossa vida. E aí vale a pena a gente contextualizar para fazer um raciocínio aqui que a gente vai levar para vocês na trajetória dessa palestra, explicando o que são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são a experiência subjetiva das nossas emoções. As nossas emoções têm uma função evolutiva. Então nós temos as nossas emoções básicas, e quem viu o filme Divertidamente, teve isso lá muito bem retratado de uma maneira divertida e leve, e elas têm a função de... Se a gente lembrar aqui, gente, que nós somos uma espécie nós nos desenvolvemos na natureza, na floresta, e a gente precisava ter medo para identificar o perigo e evitar o perigo, a gente precisava ficar com raiva para lutar, a gente precisava ter repulsa para não comer um alimento em decomposição, e assim por diante. E as emoções, elas são intensas e elas envolvem necessariamente uma reação física. Quando a gente fica com medo, a gente tem o nosso corpo ativado. Quando a gente fica com raiva, a gente tem o nosso corpo ativado. E os sentimentos são a experiência subjetiva dessas emoções. É o que passa dentro de nós e não necessariamente o outro consegue identificar o que passa dentro de nós. Eu posso estar me sentindo solitário e ninguém percebeu. Eu posso estar me sentindo decepcionado. Eu posso estar me sentindo apaixonado. E assim por diante. E nós temos, então, por fim, o humor. O humor é um estado emocional mais contínuo, geral, mais duradouro,
que dá o pano de fundo para a nossa percepção da vida, o nosso humor dá o tom que a gente percebe a vida. E para entender o que é depressão. A depressão é uma doença que faz parte da família dos transtornos do humor, assim como o transtorno bipolar e seus subtipos. A depressão ela é causada por uma combinação de fatores que vão incluir desde propensão genética, exposição a estressores ambientais, fatores hormonais, hábitos, sedentarismo, má qualidade de sono, má alimentação, exposição a estresse crônico, uso de substâncias, abuso de álcool. Esse conjunto de fatores podem ser diferentes em cada indivíduo e eles vão gerar o quê? Uma mudança no equilíbrio químico do cérebro, na produção dos neurotransmissores cerebrais, os famosos serotonina, que todo mundo já ouviu falar, noradrenalina, dopamina, e desregulando o equilíbrio químico do cérebro, o ser humaninho ali vai começar a sentir necessariamente alteração, humor entristecido na maior parte do tempo e apatia e perda de interesse pelas coisas. São os dois principais sintomas da depressão. E aí vem acompanhado de um montão de outros sintomas, como negativismo, pessimismo, falta de vontade de ficar em companhia de outras pessoas, vontade de chorar, ansiedade elevada, medo excessivo, preocupação excessiva, sentimento de culpa, lentificação de atenção, concentração, memória e raciocínio, diminuição de apetite, piora do sono, diminuição de libido, falta de energia física, sensação de vazio existencial e, nos casos mais graves, até vontade de morrer. A combinação de sintomas depressivos é inúmera. Existem mais de 1000 e tantas combinações de sintomas depressivos que podem se incidir no indivíduo. E, ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das depressões não são graves. A maioria das depressões acompanham, não impedem a pessoa de viver e estar funcional. Só pioram muito a sua qualidade de vida. E é por isso que, então, o pessoal estranha, mas como que o fulano está com depressão se ele está trabalhando, ou se ele está funcionando, ou se ele não está num quarto e tal? Isso é um erro. Isso só acontece nos casos graves de depressão. E aqui nós temos números, esses números aí, gente, como nós não temos dados muito atualizados, mas eles são muito maiores, tá? Isso aqui é dado pré-pandemia. Possivelmente a gente já deve ter aí 25 a 30 milhões de pessoas com ansiedade, a gente tem aí mais de 15 milhões de pessoas com depressão, os números falam por si só. E aqui a gente tem um contexto indo para o campo aqui que interessa a vocês, que é o campo do trabalho. Então nós temos 60% da população mundial que está trabalhando, 207 milhões de pessoas que estão desempregadas, e aqui a gente tem dados mundiais, também dados que devem estar desatualizados já, mas a gente não achou dados mais atualizados para oferecer para vocês, mas essa conta aqui vocês podem aumentar aí algo entre 10% e 20% seguramente. Então nós temos aí mais de 300 milhões de pessoas com sintoma de ansiedade, quase 300 milhões de pessoas com depressão. Suicídios deve ser em torno de 1 milhão por ano, mais ou menos, fora os que não são documentados. E a gente tem 15%, que deve ser maior, da população adulta portadora de transtorno mental. Então os números falam por si só. Opa, perdão aqui. E aqui nós temos, no trabalho, 12 bilhões de dias de trabalho perdido todos os anos. Nós temos 50% do custo social total é devido à redução de produtividade. Gente, presta atenção, ó, todo mundo sabe o que é absenteísmo, mas vocês também sabem o que é presenteísmo. Então, o custo do presenteísmo é muito mais difícil de mensurar, né? Porque quando a gente tem um colaborador, e eu falo isso na cadeira de empresário também, quando a gente tem um colaborador que está presente fisicamente, mas está entregando mal, muitas vezes a gente demora para perceber, a entrega ruim ela é intangível e os prejuízos são incalculáveis. E aqui esse número, que é um número absurdamente estratosférico, já deve ser bem maior também,
US$ 1 trilhão de prejuízo anual. Esse número é de 2019, se eu não me engano, e hoje ele deve estar 2 a 3 vezes mais seguramente. A estimativa é que fique 6 vezes maior até 2030, mais ou menos. Então, a gente tem aqui, aí sim, ó, um estudo mais atual realizado no Brasil, pela Vitude, que é uma plataforma de saúde mental, que mostra que nada mais, nada menos do que 1/3 dos colaboradores avaliados, presta atenção, gente, ó, tem algum nível de transtorno mental extremamente severo. Então, esse número aqui ele é impressionante, eu fiquei um pouco assustado quando eu vi, mas ele é resultado de uma pesquisa séria que analisou mais de 25 mil trabalhadores de 22 organizações de vários tamanhos e setores. Né? 14% severos ou extremamente severos, 9% de depressão, estresse crônico e, a época do estudo, a terceira maior causa de afastamento no Brasil. Eu já vi dados que dizem que é a primeira. Então, esses dados não são tão precisos, mas são impressionantes, né? E mostram a importância do que a gente está fazendo aqui hoje. E aí, burnout, né, gente? Quem já não ouviu falar em burnout, que trabalha com RH, que é a síndrome do esgotamento profissional, e que assola hoje o mundo. Nós temos 42% de trabalhadores com burnout no mundo. O Brasil não está tão ruim, mas ele é o terceiro do ranking, possivelmente. A gente não achou dado sólido, mas possivelmente o Japão é o primeiro do ranking mundial de burnout, com 70% dos trabalhadores em burnout. E aí, o que é importante entender aqui, gente? E por que é importante para vocês, como gestores de RH, entender isso? Porque o burnout, quando ele não é identificado e ele não é tratado, digamos assim, os fatores que geram o esgotamento crônico do colaborador, seja uma má qualidade do ambiente de trabalho, um clima organizacional ruim, metas inalcançáveis e descalibradas, o cara está na função errada, fora do perfil dele, má remuneração, problemas extra-trabalho também que o colaborador leva para o trabalho. O que acontece quando o burnout ele não é identificado? Ele se transforma em depressão ou ansiedade, e aí o ser humaninho lá que trabalha com vocês vai ficar doente. Então, é tanto importante identificar o burnout para melhorar a produtividade e o clima e a entrega dos colaboradores, quanto para prevenir que esse ser humaninho que trabalha com vocês adoeça. Porque a prevalência de ansiedade e depressão vai aumentar muito, além daqueles números que a gente viu ali atrás. E aí, entrando na farmacogenética, é simples assim. Da mesma maneira que as diferenças genéticas entre nós e que a nossa genética ela vai determinar o nosso temperamento, o tipo do nosso rosto, a cor do nosso cabelo, a nossa altura e assim por diante, a nossa genética ela também vai impactar a maneira como cada um de nós responde a medicamentos. É simples assim. Então, na farmacogenética, o que a gente faz? A gente estuda de que maneira o nosso DNA, desculpe, o DNA de cada um de nós pode mudar a nossa resposta a remédio, e a partir daí a gente consegue escolher remédio com muito mais assertividade e segurança. Então, antes da farmacogenética, e a farmacogenética é uma novidade, nós fomos os pioneiros aqui, nós trouxemos isso para o Brasil, passamos a desenvolver, temos aí 8, 10 anos, 6 anos com nossa tecnologia própria, então é muito novo isso ainda em termos de ciência, apesar de ser consolidado cientificamente, mas o que importa aqui? Antes da farmacogenética, a gente tinha o mesmo remédio dado do mesmo jeito para todo mundo, ou seja, pela dose de bula, pela dose do manual de psicofarmacologia, pela monografia do produto, e aí por isso que todo mundo já viu um remédio funcionar para mim com 10 miligramas e para ti funcionar com 20, para ti ser com 30, eu tenho efeito colateral, tu não tem, assim por diante. Com a farmacogenética, então, os azarados lá, o cara sortudo que é o de azulzinho é o cara que responde bem e não tem efeito colateral. E o resto, que é a maioria, ou não vai ter resposta boa, ou vai ter efeito colateral, ou vai ter as duas coisas juntas. Depois da farmacogenética, a gente sabe qual remédio a gente vai dar para cada pessoa
e vai aumentar muito a chance de acertar e diminuir efeitos colaterais. E aí, sem farmacogenética, nós sabemos, através de estudos científicos, que apenas metade das pessoas vai responder na primeira tentativa de tratar uma depressão. E o pior aqui é que quanto mais tentativas que falham no caso da depressão e da ansiedade, pior os sintomas ficam, mais difícil tratar, e a gente vai tendo uma doença que vai ficando crônica. Se vocês levarem isso para o ambiente de trabalho de vocês e lembrarem que somente mais ou menos 25 a 30% das pessoas que têm depressão está tratando, vocês vão ter aí 70% das pessoas que não estão em tratamento. E dessas pessoas que estão se tratando, nós vamos ter apenas 25 a 30% que estão melhores, em remissão. O resto vai estar lá com presenteísmo, vai estar com sintoma. E aí, e daqui para frente, 1 em cada 4 pessoas vai desenvolver transtorno depressivo dentro da empresa de vocês também. E se a gente junta esse dado com a informação do maior estudo científico já feito sobre farmacogenética no mundo, que avaliou quase 500 mil pessoas, e descobriu que nada mais, nada menos do que 99,5% das pessoas, ou seja, todo mundo, tem pelo menos, presta atenção, hein, gente, um gene, pelo menos um, quando não mais, que vai mudar comportamento de remédio e vai gerar resposta farmacológica atípica. O que isso significa, que eu falo para meus alunos e na faculdade de medicina, para os mentorados, que são médicos mais jovens, que vêm, enfim, tentar aprender um pouquinho, que eu compartilho informação. Hoje em dia, de posse dessa informação, sempre que vocês estiverem tomando um remédio, vocês precisam fazer pergunta: esse remédio aqui que eu estou tomando tem informação farmacogenética já? Porque se tiver, vale a pena conhecer. Anticoagulante, quem aqui conhece clopidogrel, que é o remédio que se toma quando põe stents, para prevenir que haja trombose de novo? É um remédio que tem uma farmacogenética consolidada e um percentual enorme da população vai ter resposta ruim com esse remédio e vai morrer de trombose ou de hemorragia. Anticoagulantes também, só para ser um pouquinho dos antidepressivos, e assim para muitas classes de remédios. Portanto, fica a dica. Vão tomar um remédio, pensem. Será que meu gene está melhorando, piorando esse remédio, ou eu sou normal para ele? E aí conversa sobre isso com o seu médico. E aqui eu tenho uma história de um paciente meu que veio espontaneamente dar o seu depoimento e que é na veia de vocês, porque o cara é um empresário. Eu comecei a ter uma crise de depressão profunda, né? Fiquei 9 meses praticamente sem sair da cama. 5 meses foram sem sair da cama, os outros 4 meses praticamente sem sair, recebendo comida no quarto, não queria ver meus irmãos, não queria ver família, só queria dormir. Isso ocasionou uma queda de faturamento muito grande na empresa, obrigações financeiras. Então acabou que isso refletiu muito forte dentro da minha empresa. Como eu tenho uma equipe muito forte e muito enxuta, inclusive, muitos deles acabaram persistindo lá e levando a empresa e acreditando que na minha melhora. Até que eu cheguei no site da GNTech e vi um depoimento de uma pessoa que, se não me engano, era um surfista que se recuperou. E isso ali me fez acreditar, né, no teste farmacogenético. Bom, então vocês viram aqui um exemplo prático de algo que a gente vê no nosso dia a dia como médico e é o nosso dia a dia na GNTech. No caso, o Diogo é o CEO da empresa dele. O Diogo foi ficando doente e proporcionalmente a empresa dele foi perdendo faturamento. E é impressionante, a gente fizer a curva de agravamento da doença dele e cruzar com a curva de faturamento da empresa, a gente vê o agravamento da doença e cruzando com a curva de faturamento da empresa, a gente vai ver exatamente eles acontecendo na mesma proporção, até que ele chegou num ponto de quase quebrar. E aí ele veio nos procurar, e aí o resultado vocês vão ver. E aí o que mostram os estudos sobre aplicação de teste farmacogenético em relação ao presenteísmo? Esse é um estudo americano de 2013 já, e é por isso que nos Estados Unidos praticamente todas as empresas incluem nos seus seguros de saúde dos seus colaboradores o teste farmacogenético.
uma diminuição de 4,5 vezes do número de dias faltados ao trabalho em pacientes que tomam remédio geneticamente congruente em comparação com os que não tomam. O que esse estudo aqui fez? Eles pegaram lá um número de colaboradores de uma empresa que costumavam pegar licenças de afastamento por depressão e ansiedade e que estavam em tratamento farmacológico. E aí eles fizeram o teste farmacogenético em toda essa turma aí. O que eles descobriram? Que quem estava tomando remédio geneticamente incompatível sem saber, faltava 4,5 vezes ao trabalho mais do que as pessoas que estavam tomando remédio geneticamente compatível sem saber também. E a partir desse momento, a farmacogenética passou a ser implementada de uma maneira maciça lá. Inclusive, o Medicare, que é o plano de saúde norte-americano público para cidadãos acima de 65 anos, e lá os planos de seguros cobrem o custo de medicamentos também, eles só pagam um segundo antidepressivo depois que o primeiro não funcionou, se o cliente é testado farmacogeneticamente, senão eles nem pagam, porque eles sabem que é desperdício de tempo e de dinheiro. E o teste farmacogenético faz isso então. Ele substitui um método de tentativa e erro na hora que o médico vai escolher um remédio para a gente. Ao invés de ficar tentando, no caso da depressão, são 12 a 24 semanas até a gente descobrir se um remédio funcionou bem ou não, a gente usa o teste farmacogenético, é como se fosse um GPS para escolher remédio. Então, chega mais rápido, com menos intercorrência. E aí a gente tem remissão, pessoal, é um termo médico que se refere à melhora total dos sintomas. É a volta para a normalidade, e esse tem que ser o objetivo de qualquer bom tratamento. Se a pessoa está com melhora parcial, só com resposta, vai viver mal e vai ter presenteísmo, não é? E a gente tem aqui, então, uma taxa de 50% a mais de remissão já na 8ª semana de tratamento. E na 24ª essa taxa dobra. A gente tem menos efeito, aumenta a taxa de resposta, eu achei que fosse slide, perdão. A gente tem diminuição de 58% de hospitalização. Isso aqui é hospitalização psiquiátrica. A gente tem diminuição de mais de 10% a prestadores de saúde e menos 40% de visitas à emergência. Né? Então, vocês sabem que tudo isso acaba impactando lá no custo de vocês, direta ou indiretamente. E aqui, com muito orgulho, a gente mostra em primeira mão para vocês o primeiro estudo sobre farmacoeconomia realizado com um dado de saúde brasileiro. Esse estudo foi realizado por nós, da Genitec, como autores, em parceria com a Eretz-Bio, que é a aceleradora de tecnologia do Hospital Albert Einstein, da qual nós fazemos parte. E aqui os números são impressionantes, né? Porque aqui o que a gente analisou? Grupos de tratamento de pacientes em tratamento guiado, comparando com tratamento tradicional. E aqui nós vamos ter economia a partir do primeiro ano, à medida que um número cada vez maior de pessoas que trata guiado pelo teste vai ter remissão, e ao longo dos anos, e aí os números que importam aqui para vocês, a gente vai ter, a partir do primeiro ano já, a gente começa a ter economia de dinheiro em comparação com o paciente que está ruim, que está com sintoma. Esse paciente vai gastar mais de 5 mil reais por ano, e o outro paciente que está melhor, ele vai gastar pouco mais de 2 mil reais por ano. É menos da metade. Aqui nós temos economia com serviços de quase 3.500 reais. Quando a gente inclui a medida Quali, que vocês devem conhecer melhor que eu, que é uma medida que acrescenta, além do custo direto com a doença, o tempo de vida a mais que a pessoa ganha com aquele tratamento e a qualidade de vida, entre outros intangíveis, essa economia vai para quase 9 mil reais. E quando a gente inclui serviços e medicamentos juntos, a economia ali vai acima de 9 mil reais de economia e 23 mil quando a gente inclui o Qualia. Quer dizer, esses números são números impressionantes que falam por si só, e por essa razão nós temos cada vez mais empresas conversando conosco e planos de saúde vindo nos procurar para poder entender melhor e começar a implementar
porque no Brasil não é obrigatória a cobertura, mas os planos se movimentam agora cada vez mais para buscar a solução. E aí, vamos ver aqui o desfecho do nosso Diogo, para vocês terem uma ideia e sentir na veia o que aconteceu. O Dr. Guido, em cima do teste farmacogenético, verificou os medicamentos que mais eram adequados à minha genética. Foi onde a gente começou a obter uma resposta positiva. Em janeiro de 2023, exatamente 12 meses após o início da crise, eu tive remissão total da doença. Consequentemente, após isso tudo, eu comecei a retomar minha vida normal, fazer esportes, convívio em família e, claro, sem a saúde financeira da empresa, a gente não paga os boletos, né, digamos assim. Então, consegui reerguer a minha empresa, então isso refletiu diretamente. Hoje a gente está em ascensão total. A depressão é uma doença que realmente ela afeta todos os âmbitos da sua vida, né? Principalmente o familiar e o âmbito profissional. Dependendo se você tem empresa ou não, vai refletir na tua produtividade. No meu caso, eu estava prestes a quebrar, né? Quando deu o 10º mês, eu comecei a reagir no início do tratamento e comecei a conseguir a colocar algumas coisas em ordem, mas foi no limite. Um pouco mais, realmente, eu tinha quebrado. Tenho muito a agradecer ao Dr. Guido, a GNTech, em investir em algo tão complexo, né? Então, agradeço a todos, a toda a equipe GNTech aí. Muito obrigado, pessoal. E no caso aqui, a resposta positiva. Quantos Diogos tratados? Então, extrapolem essa experiência que vocês estão ouvindo aqui, esse depoimento, para dentro da empresa de vocês, e não fica difícil entender o quanto é importante cuidar bem dos colaboradores e tratar a maior causa de afastamento que existe dentro da empresa. Muito obrigado, então, pela atenção e pelo tempo de vocês.